Queridos, quem estava na escala para ministrar a palavra hoje à noite era o pastor Walter, mas ele está doente, né? Ele está adoentado e não pôde vir, e também tem um menino Pedrinho também está adoentado ainda, e o pastor da igreja quem vai substituir. Então eu queria convidar os irmãos amados a abrir a sua Bíblia, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 14, para uma reflexão nesta noite. Atos 2, verso 14. Fiquem quietinhos, porque com certeza Deus vai falar ao seu coração nesta noite também, através da sua santa e bendita palavra. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus, e tudo que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Que Deus nos abençoe com o que nós lemos e seja gracioso para conosco nesta noite, neste momento de reflexão às Sagradas Escrituras. Oramos em nome de Jesus. Feche os olhos e peça que Deus graciosamente fale a sua alma nesta noite, porque eu confesso a minha incapacidade, a minha impossibilidade de ir além daquilo que eu possa fazer nessa noite, que é falar, ministrar e com a voz amplificada através desse sistema de som. Daí para diante é uma obra exclusiva do Espírito de Deus, que habita no meio da igreja e que abre os nossos ouvidos espirituais para ouvir a voz do Senhor, essa voz que é poderosa, que é cheia de majestade. Você tem que aprender, quando sair de casa, orar, pedindo que Deus salve o seu coração, abra a sua alma para ouvir a palavra e que você seja abençoado por Deus nesta noite, em nome de Jesus. Feche os olhos. Pai querido, nós queremos te agradecer por estarmos aqui nesta noite, diante da tua presença, para apresentar ao Senhor o culto que lhe é devido. Queremos te agradecer por esse privilégio e rogamos, ó Deus, que tu aceites a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa presença aqui em tua casa como igreja, para engrandecer o nome do Deus Todo-Poderoso, do Senhor dos céus, da terra e do mar. Queremos, ó Deus, pedir nesta noite que o Senhor fale nossas almas através de tua palavra, através do teu Espírito. Abençoe todos quando se encontram aqui nesse santuário, aquela salinha das crianças ali em cima, sejam abençoadas por Deus também nesta noite, pedindo por aqueles que estão viajando, estão impossibilitados de subirem à casa do Senhor, o Senhor possa abençoá-los e guardá-los com o seu grande poder. Estenda a sua bênção também para as congregações da igreja e também para as igrejas em geral espalhadas nesta cidade, no estado do Brasil e no mundo. Oramos, suplicamos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Queridos, o livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos algumas personagens que foram usados por Deus de uma maneira extraordinária. Primeiro foi o apóstolo Pedro, e o texto sagrado do capítulo 1 até o capítulo 12 o enfoca como personagem mais importante daquele momento da história da igreja. E do capítulo 13 até o 28, a ênfase é no apóstolo Paulo. Então hoje à noite nós vamos nos deter nesse personagem carismático, né, muito interessante, chamado Pedro, Simão Pedro, e principalmente no discurso que ele proferiu no dia de Pentecostes. Vamos falar sobre este discurso e extrair dele algumas coisas importantes para a nossa vida, para a vida da igreja nesta noite. Pedro, como nós sabemos, era um pescador, lá do mar da Galileia, e tinha uma sociedade com Tiago e João, os filhos de Zebedeu. E Pedro foi alcançado graciosamente por nosso Senhor Jesus Cristo, e quando Jesus o chamou, ele
dedicou-se de corpo, alma e espírito, como nós dizemos, à obra do Senhor, né? Mas Pedro teve as suas falhas, as suas fraquezas, teve aquele problema de negar Jesus 3 vezes, lá no momento mais crucial do ministério do nosso amado Mestre, mas ele foi restaurado conforme a Bíblia fala, logo à ressurreição de Jesus, cuja informação se encontra lá no capítulo 21 de São João. Quando nós abrimos as páginas sagradas deste livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos, queridos, já Pedro liderando aquela pequena comunidade de quase 120 irmãos. Havia sobre eles, ou melhor, eles estavam esperando a promessa do Pai, de que seriam batizados com o Espírito Santo, não muito, poucos dias depois. E diz as Sagradas Escrituras que no dia de Pentecostes, que é a festividade judaica na época, eles estavam reunidos na igreja, como nós estamos aqui nesta noite, 120 irmãos, sentados, e de repente, diz a Bíblia, um som de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa onde eles estavam reunidos. E cada um viu sobre a cabeça do outro línguas como que de fogo. Amém? E o texto diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia desta graça. E Pedro, irmãos, quando os presentes, perplexos, perguntaram o que é isto dizer, porque eles estavam falando em línguas estrangeiras sem as conhecer, ninguém pensa que eram línguas estrangeiras. Por exemplo, eu sou brasileiro, não sei patavina de japonês. Daqui a pouco eu estava falando em japonês e um japonês presente aqui estava entendendo a mensagem que eu estava falando. Este foi o milagre do dia de Pentecostes, cada um falando uma língua que alguém pudesse entender naturalmente, a língua que a pessoa fora criada. E a Bíblia cita diversos grupos de pessoas dos países e prosélitos, e foi um rebuliço muito grande na cidade de Jerusalém. Como eles perguntaram o que é que aquilo queria dizer, Pedro se levanta perante aquela imensa multidão e faz aquele discurso que nós chamamos de discurso do dia de Pentecostes, que se encontra aqui em Atos capítulo 2, a partir do verso 14 e vai até o versículo de número 36. Então eu queria nesta noite pontuar algumas coisas importantes para a vida da igreja nesta noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então você, lendo este sermão de Pedro, Pedro era um pregador, pelo menos na história dele, ele era um pescador, é diferente, mas no Pentecoste, capacitado pelo Espírito, ele se mostrou um excelente pregador, expositor da palavra de Deus, e aquelas maravilhas que Deus faz na vida das pessoas. Muito bem, então nesta pregação de Pedro, que eu não li, mas eu vou citando à medida que eu for falando aqui com os irmãos, Pedro dá uma ênfase muito grande à palavra profética no programa revelatório de Deus, que todos deviam buscar, ler e estudar. Ora, irmãos, a gente precisa olhar para este livro aqui com um olhar todo especial, porque é o que a palavra do Senhor nos diz aqui. A Bíblia diz que Pedro, para justificar o derramar do Espírito no dia de Pentecostes, ele diz o seguinte: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, naqueles dias e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima do céu, na terra, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor.
e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Então Pedro cita textualmente lá a escritura que se encontra em Joel capítulo 2, ou melhor, capítulo 2, do versículo de número 16 ao versículo de número 21. Ele cita a escritura lá do livro de Joel, né? Ele, nesse texto, ele cita literalmente a escritura que o profeta Joel mencionou 850 anos antes do evento do Pentecostes acontecer. O que eu queria enfatizar nesta noite, irmãos, é o valor da palavra de Deus na vida da igreja. Irmãos, nós precisamos entender que Deus, Ele se fez conhecer, Ele se auto-revelou às suas criaturas. E Ele se revela, como eu já falei aqui com os irmãos, através da natureza das coisas que estão criadas. A gente olhando para essa imensa e belíssima criação de Deus, inclusive do homem e da mulher que foi feita em imagem e semelhança de Deus, nós podemos observar que a natureza fala de Deus. É como diz lá o Salmo de número 19: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Mas essa revelação natural, ela não consegue alcançar o nosso coração no que se refere à questão da redenção, do programa redentor. Então Deus graciosamente resolveu se revelar através dos seus profetas. É por isso que a carta dos Hebreus diz que, havendo Deus antigamente falado aos pais de muitas maneiras através dos profetas, nos falou nos últimos dias pelo Filho, a quem constitui o herdeiro do universo. Então, queridos, agora Deus começa a levantar homens e os inspira pelo seu Espírito, e eles começam a escrever e a revelar a Deus, revelar o seu ser, o seu caráter, os seus atributos, a sua vontade para o homem. Então, quem quiser conhecer a Deus, busque a sua santa e bendita palavra. E esta palavra, diz o salmista, ou melhor, disse Paulo, está perto da tua boca e perto do teu coração, a palavra da fé que nós pregamos. Então, o que está acontecendo hoje? Infelizmente, a igreja, ela está insensibilizada no que se refere ao poder extraordinário da palavra de Deus. Porque, meus amados, Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. E Pedro sabia que na sua pregação, quando ele abriu o reino de Deus, através desse discurso, ele não poderia fazer isso com as suas palavras humanas, e sim com a santa palavra do Senhor. Isso mostra o valor da palavra de Deus profética para a vida do homem, especialmente para a vida da igreja. Nós perdemos muito, irmãos, quando nós deixamos esse livro de lado, porque esta palavra, disse Jesus, é a vossa vida. Amém? Ela é espírito, ela é vida. Esta palavra tem um poder extraordinário, porque ela revela a Deus. E a minha alma e a sua alma, ela não se satisfaz com as coisas deste mundo, irmãos. Isso é engano. Eu vejo hoje uma igreja aqui e outras por aí, né, igreja que está encharcada com as coisas deste mundo, como comendo, feito o filho pródigo, as alfarrobas, o resto que o mundo está oferecendo, quando poderia estar comendo na casa do Pai, da palavra de Deus. Porque Jesus disse, citando Deuteronômio: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. As reuniões menos assim assistidas pelas igrejas em geral no Brasil e no mundo são aquelas que falam de estudo bíblico, de pregação da palavra, porque o povo está impressionado com a pregação de alta ajuda, uma pregação que lhe dê vitória, que lhe faça feliz no casamento, na vida social, trabalhista e assim por diante. Queridos, a nossa alma só se satisfará com a santa palavra de Deus. Amém? Amém, irmãos?
Quem comer de beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque elas farão a fonte que jorre para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então busca a palavra, amém? Para você alimentar a sua alma, para você nortear o seu caminho e para você poder uma vida que agrada a Deus. Muitos irmãos têm a Bíblia apenas como um amuleto, algo que na sua casa para dar sorte, às vezes aberto no Salmo 91, Salmo 121, o Salmo 23, e está lá e o crente passa um dia, chega outro dia, vai dia, passa semana mesmo, e não tem o cuidado de abrir a Bíblia, ler, para ouvir a voz de Deus, essa voz que é poderosa, que é cheia de majestade. Então não perca as reuniões da igreja, amém? Não perca os estudos bíblicos, a escola bíblica dominical, porque a sua alma irá se alimentar, meu queridos irmãos, da palavra do Senhor. Faça um esforço, reprograme a sua vida, não deixe Satanás ser senhor do seu tempo. Deixe Jesus dominar a sua vida, o seu tempo, e você será feliz neste mundo e na eternidade. Ele sabia disso. Então, quando ele abre a boca, ele cita a santa e bendita palavra do Senhor, como cumprimento profético que está acontecendo naquele momento. Veja o que disse Pedro, irmãos, sobre a importância deste livro tão precioso. Ele disse o seguinte, estou lendo 2 Pedro capítulo 2, 1, verso 19 a 21, diz o seguinte: e temos muito firme nas palavras dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia lugar escuro, até que o dia esclareça, a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Então por que você está correndo atrás de profecia? Por que você está impressionado com aqueles cultos que alguém tem assim, diz o Senhor, começa a abrir a boca, falar línguas estranhas e falar o seu coração? Eu não descarto a possibilidade de Deus falar o nosso coração através de um profeta. Isso faz parte do texto bíblico sagrado, do texto sagrado. Mas a maneira mais usual, mais comum e mais segura de você ouvir a voz de Deus é através de sua palavra. O culto é de vidro blindado, viu, irmão? Não vai se quebrar não. É através de sua palavra. Quer ouvir Deus falar? Abra a Bíblia, leia, porque Deus vai graciosamente ministrar a sua alma, e ela vai se fortalecer, se animar, se revigorar, e você vai continuar a jornada de crente que agrada a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Está bem? Muito bem. Nesse discurso de Pentecostes, Pedro também faz uma ênfase ao programa redentor de Deus através de Jesus Cristo, como provisão divina para a questão do pecado do homem, que todos devem crer e aceitar. Queridos, olha, a gente tem que dar uma parada, uma freada em nossas vidas e olhar com muita atenção a questão do pecado. O pecado, irmãos, é uma tragédia na vida do homem. O pecado é um insulto à santidade de Deus, ela fere a santidade de Deus. E Pedro tinha consciência que aquele povo que estava ali ouvindo a mensagem, que tinha mais de 3.000, né, porque só 3.000 aceitaram o Evangelho, devia ter mais gente que não aceitou, porque geralmente acontece isso, né, uns aceitam, outros não. Pedro sabia que aqueles homens, aquelas mulheres que estavam ali, eles eram pecadores por natureza, eram pessoas perdidas, separadas de Deus, inimigas de Deus, e precisavam de uma bênção chamada reconciliação. Porque o estado do homem é esse, irmãos, é separado de Deus, perdido, morto em seus delitos e pecados. Então Pedro apresenta para eles um programa redentor. Veja o que ele diz àqueles irmãos: varões israelitas, escutai estas minhas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais
que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou e soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi sempre via diante de mim o Senhor, porque está a minha mão direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda minha carne há de repousar em segurança, em esperança, pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Aí ele diz: varões e irmãos, seja-vos lícito dizer livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. Aí ele começa a falar sobre Jesus Cristo, a sua morte na cruz, como a provisão de Deus para resolver o problema do pecado do homem. Irmãos, Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Os meus pecados, o pecado de origem que eu herdei, os pecados que eu cometi ao longo da minha história de vida, que me levariam fatalmente para a perdição eterna, Jesus já os levou na cruz do Calvário. Amém? Já morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. O seu problema, irmão, não é casamento, não é dinheiro, não é mulher, não é homem, não é lazer, não é carro, não é avião, não é apartamento. O seu problema é resolver a questão do pecado, que só Jesus pode resolver. Louvado seja o nome do Senhor. Ele já pagou o preço de nossa eterna redenção. E a nós, seres humanos, apenas compete acreditar e aceitar a provisão de Deus. E já pressupondo a questão do arrependimento, porque quando Pedro termina o seu discurso, eles perguntam: varões, que haveremos de fazer? Ele disse: arrependei-vos e cada um de vós será batizado em nome de Jesus para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então nós vamos, irmãos, pensar nisso com muito cuidado. Se realmente nós já somos perdoados por Deus. E se não formos, precisamos parar, dizer: Senhor, eu sou um pecador perdido, miserável pecador, mas eu creio que Jesus morreu pelos meus pecados, eu aceito aquela obra de todo o meu coração e creio nela, e eu vou receber perdão e graça para todos sempre. Amém. Amém, irmãos? Amém. Essa mensagem que infelizmente hoje não se prega mais na igreja, porque o povo não gosta quando se fala de pecado. Eu vi um vídeo que até compartilhei, pequenininho, parece que tem uns 9 minutos, com um grupo de Facebook da igreja e o do Facebook dos ministros da aliança, falando sobre a questão da hediondez do pecado, como nós somos miseráveis pecadores. E o que está acontecendo hoje, irmãos, é que as mensagens estão amaciando o nosso ego. Os pastores estão pregando aquilo que agrada a igreja. Autoajuda, você vai se dar bem, você vai ter vitória, Deus vai lhe fazer isso, fazer aquilo, mas a gente tem que tratar a questão do pecado. Amém? Uma vez o pecado perdoado, reconciliado com Deus, você está debaixo da bênção do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Mas nesse discurso, Pedro apresenta o programa redentor de Deus, uma fase muito interessante. Sabe qual é, irmãos? É a questão do derramar do Espírito sobre a vida da igreja. Pedro enfatiza na sua pregação o derramar do Espírito como uma parte integrante do propósito redentor de Deus, visando capacitar a igreja para o seu papel profético neste mundo. Olha, a igreja estava reunida em oração, coisa que poucos crentes querem fazer hoje em dia, né? Os cultos de oração das igrejas são realmente minguados. Os irmãos não estão vindo orar. E isso é sintomático, isso é problema na vida espiritual.
Porque, irmãos, ninguém se sustenta neste mundo sem oração. Sou cristão. Ninguém. Eu tenho acompanhado a vida de todo mundo aqui dentro dessa igreja. Conheço todos. E conheço pessoas talentosas, pessoas capazes, com muita dons naturais de Deus e até dons espirituais. No entanto, desprezaram a oração, ficaram inoperantes. É como se fosse aquele automóvel BMW, né? O Audi, o carro desse famoso Ferrari, tudo preparado, mas sem gasolina e sem ninguém para ligar a chave e usufruir das benesses, né, do mundo moderno. É o que está acontecendo com a igreja. Pessoas que Deus derramou graciosamente dons naturais ou espirituais, como não valoriza o momento de oração, o Espírito deixa de operar na vida dele, irmãos. Vocês estão pensando que é brincadeira quando Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção? Não apagueis o Espírito. O Espírito foi derramado sobre a igreja, irmãos. Foi derramado sobre você no dia de sua conversão a Cristo. O Espírito é um ser pessoal, tem vontade, inteligência, emoções. Ele quer que você submeta-se ao seu controle, à sua direção. Aí o crente fica sem vontade de vir para a igreja, sem vontade de orar, de ler a Bíblia, de contribuir, de cantar. Fica uma peça fora do jogo. Alguma coisa assim, usando a linguagem comum, né? Uma peça, uma carta fora do baralho, como se diz por aí. Servo de Deus, abençoado, porque a palavra de Deus diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Não cultiva a vida espiritual, não dá lugar ao Espírito, não valoriza o Espírito, e Deus deixa ele no banco, e até deixa em casa, até aprender, se arrepender dos pecados, se submeter ao Espírito para que ele comece a trabalhar na vida dele e através dele para a glória de Deus. Irmãos, não é mais momento de a gente brincar de crente, não, irmãos. O Espírito já foi dado à igreja, é o Paráclito, é o advogado, é o que está junto da gente. Eu vejo assim, preocupado com a vida de diversos irmãos que não lutam nem sequer com oração, para que Deus encha do seu Espírito, para ver a vida cristã que agrada ao Senhor. É hora de valorizar as coisas de Deus. E Pedro pregou isso àqueles irmãos. Olha o que aconteceu agora, nesse momento, foi profetizado por Joel há 800 anos atrás. Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E o Espírito de Deus no meio da igreja, e a gente não está nem aí, preocupado com futebol, político. Só vejo no Facebook, às vezes, irmãos amados no Senhor, servo de Deus, no lugar de colocar pelo menos um versículo para abençoar o leitor, aí coloca política, crítica. Meu Deus, a misericórdia da igreja, Senhor! É hora de acordar, irmãos. O Espírito foi dado à igreja, e quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse: não os embriagueis com vinho e que há contenda. Pensa vinho aí, não vinho a bebida, pensa numa série de coisas que está lhe embriagando, quer dizer, está tomando conta da sua vida. Ele diz: mas enchei-vos do Espírito. Amém? Enchei-vos do Espírito. Porque só uma vida cheia do Espírito é a vida que satisfaz plenamente ao cristão. Bendito seja o nome do Senhor. E esta bênção é minha e sua, porque Pedro disse: é para a bênção, esta bênção é para vós,
para os vossos filhos, para todos quanto Deus nosso Senhor chamar, e Deus nos chamou, e a bênção é nossa e ninguém tira, irmão. Aí Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Lá no outro discurso, irmãos, ele fala: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham sobre vós tempos de refrigério através da presença do Senhor. A igreja hoje ela é rica e vive como pobre, porque se refere às coisas espirituais. Quem é fundador da igreja, os senhores, vocês dois, presbítero Adelson, estava aqui logo do início também, e outros irmãos amados que se encontram aqui foram fundadores desta casa. Eu soube que só tem um carrinho aqui, que era o carrinho do pastor Wilton, que era um Del Rey da Ford. Hoje em dia nós temos aí carros, né? Graças a Deus, a maioria novos, bendito seja Deus. Os crentes cresceram financeiramente e socialmente. Agora, a questão é saber se a gente está crescendo espiritualmente. Essa é a grande questão. Esse é o grande desafio da igreja: crescer espiritualmente, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, priorizando em tudo o reino de Deus, priorizando Deus e o seu reino em primeiro lugar. Não faça, irmãos da igreja, da igreja, algo assim de só menos importância, porque o reino de Deus ele se expressa através das igrejas locais, e essa igreja é uma instituição divina. Bendito seja o nome do Senhor. Interesse pelo seu ministério, se envolva, consagre a sua vida a Deus. É um desperdício, irmãos, pessoas inteligentes, capacitadas, formadas com dons de Deus, com diversos dons de Deus inoperantes. É um desperdício extraordinário, quando poderia estar todo mundo em atividade, como nós cantamos: avante, avante, ó crentes, soldados de Jesus. Deus tem algo melhor para vocês, irmãos. Amém? Amém. Deixe o Espírito dominar a sua vida, dirigir a sua vida para o seu bem, para a sua felicidade. Ele é Deus. Ele poderia dar uma pressão e forçar, mas o Espírito é tão sensível que ele apela para o nosso entendimento, para a gente abrir o coração, deixá-lo dominar. Amém? Deixá-lo controlar a nossa vida. Irmãos, esse é o desafio do cristão, e Pedro estava falando muito sério no dia de Pentecostes. Ainda nesse sermão, para terminar, queridos, Pedro enfatiza Jesus como ungido de Deus, o Cristo, o Senhor da igreja e do universo, a quem todos devem aceitar e se submeter. Ontem eu tive o privilégio de pregar na igreja congregacional do Angel, a sexta igreja, e a ênfase foi sobre a cristologia. E eu parabenizei os irmãos por terem escolhido um tema que eu acho pertinente e urgente para a vida da igreja: a centralidade de Cristo no ministério da igreja local, Jesus Cristo. Amém? Eu já tenho dito aos irmãos, inclusive estou escrevendo aqui no boletim, sobre Cristo na Bíblia. Esse é o 5º artigo: Cristo em Deuteronômio, o profeta prometido. Por quê? Porque a igreja precisa voltar às suas raízes. Ela precisa enfatizar a Cristo. E Pedro disse: olha, meus irmãos,
Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém? Amém? Deus o fez Senhor e Cristo, e realmente é. Jesus é Deus, irmãos. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Paulo diz que nele habita toda a plenitude da divindade. Lá em Hebreus ele é dito que ele é o esplendor da glória, a expressa imagem do ser de Deus. Paulo diz que ele é a imagem do Deus invisível. A Cristo deve ser tributada a honra, a glória, o louvor, a adoração. Amém? Como Deus, como o Senhor, que ele fala Senhor, a obediência. Amém? Olha, Jesus disse em certa ocasião: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? O que adianta dizer Senhor Jesus e não obedecer às suas palavras, aos seus mandamentos, às suas orientações? Muitos irão dizer naquele dia: Senhor, Senhor, nós fizemos milagres em Teu nome, não pregamos nós em Teu nome, etc. Apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço, porque não reconheceram o senhorio de Cristo. Jesus, irmãos, é Senhor. Amém? Paulo disse que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo outro nome, para que o nome de Jesus se dobrem todos os joelhos que estão nos céus, os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, se dobrem os nomes que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Então renda-se nessa noite ao senhorio de Cristo. Obedeça a sua palavra, se você quiser ser feliz. Se quiser ter felicidade neste mundo da eternidade, caia aos pés de Jesus nesta noite, reconheça o seu senhorio sobre a sua vida, o adore e o sirva como servo obediente para a glória de Deus. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, disse o Senhor, princípio e fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Queridos, eu confesso que estou apaixonado por Cristo. E cada dia mais entusiasmado, mais interessado. E espero que os irmãos sejam despertados também nessa direção. Amém? Amém. Jesus Cristo é Senhor, é Deus, Salvador, Senhor do universo, da igreja. E a minha pregação lá no Rangel, irmãos, ela foi nas seguintes direções: quem é Jesus, o que ele fez, o que ele está fazendo, o que ele vai fazer. Amém? O que ele está fazendo? Aí o pessoal gostou do Léo, que eu falei que ele estava fazendo as provisões para a vida da igreja do Vale de Segadez por nós. Falei que ele estava protegendo a igreja. Falei que ele estava cuidando da igreja, que é a sua noiva querida e amada. Por que ter medo, irmão? De quê? Gato preto, passar debaixo de escada, alma. Irmãos, Jesus Cristo é Senhor e Deus, bendito seja o nome do Senhor. Ele estendeu o seu manto protetor sobre a sua igreja. Ninguém toca, ninguém mexe. É dele, irmãos. Propriedade exclusiva de Deus. E ninguém mexe. Só se ele permitir. Só se ele deixar. Por isso que Paulo disse assim, com todas as eras da sua alma: meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá
todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém? Pedro disse, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isso ele está fazendo. Quem é Jesus? O que ele fez, morreu, profetizou, fez milagre, maravilhas, ainda faz, morreu, foi a obra principal, ressuscitou, ascendeu aos céus, e de lá o seu trono de glória governa o universo e a igreja. Nada acontece na vida do cristão se Deus não permitir ou ordenar. Ninguém toca, ninguém mexe, porque é dele. Amém. Está pensando que alguém pode lhe ferir se Deus não deixar? Jamais, irmãos. Não tenha medo de nada não. Confie no Senhor. Vá avante. Levanta a cabeça, porque o Senhor, Ele é o grande protetor da igreja, é o grande provedor, Ele é o grande cuidador. O Senhor é o meu pastor, disse Davi, e nada me faltará. Que Deus graciosamente os abençoe nesta noite em nome de Jesus. Então, em seu discurso, Pedro enfatiza a palavra de Deus, as Escrituras. Ele enfatiza o programa redentor, ele enfatiza o poderoso derramar do Espírito e a ação do Espírito no meio da igreja, e ele enfatiza o senhorio de Cristo. Que Deus nos abençoe nesta noite em nome de Jesus. Amém.